Bom dia! Hoje nós vamos tratar do assunto de sistema circulatório. A gente vai ver a anatomia do coração, a distribuição dos vasos sanguíneos, né, as artérias, as veias, os vasos linfáticos e o sistema porta-hepático, que é importantíssimo no sistema digestório principalmente, e também a circulação fetal, que é uma adaptação feita pelos mamíferos, né, para manter uma gestação. Então a circulação fetal ela tem algumas diferenças da circulação no adulto. Observem aqui nessa imagem, nós temos um desenho do coração. Ele está posicionado na vista lateral esquerda. Então, observem que eu coloquei aí AD átrio direito, AE átrio esquerdo, VD ventrículo direito, ventrículo esquerdo. As câmaras cardíacas esquerdas são maiores do que a direita. Por isso que o ventrículo esquerdo ele é maior, ele é mais musculoso, porque quando tem um processo de sístole é a contração de ventrículos, ele vai jogar sangue para o sistema circulatório, tanto o ventrículo direito como esquerdo. E quando tem a diástole, vocês vão estudar isso em fisiologia, né? Quem contrai são os átrios. As câmaras atriais, elas liberam o sangue que tem nessas câmaras para jogar para dentro de ventrículo. Então, câmara de átrio esquerdo libera sangue para ventrículo esquerdo. Câmara de átrio direito para ventrículo direito. Enfim, como a câmara do ventrículo esquerdo é maior, ela vai jogar o sangue para todo o corpo. A gente chama isso de grande circulação. Ela vai para a aorta, da aorta ela vai soltar o ramo que vai para a cabeça, para o membro torácico, a parte cranial desse corpo. E no arco da aorta ela segue para tórax, a porção caudal desse tórax, né, para abdômen e membro pélvico e para cauda. Então, assim é a grande circulação. Depois, o sistema venoso drena pela veia cava cranial, veia cava caudal, e cai no átrio direito, esse sangue. Veia, pessoal, eu já falei que drena, e esse sangue que é drenado, ele tem mais gás carbônico, ele tem menos nutrientes também, porque ele está drenando o sangue que já foi utilizado pelas células. Então, ali a gente tem muitas substâncias que precisam ser retiradas do tecido e fazer o circuito. Ele vai passar no rim para ser filtrado, passa em fígado para ser metabolizado, mas enfim. Sistema venoso, a ideia dele é drenar, e aí ele vai para o átrio direito. Tá? A grande circulação é átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, vai para a aorta, aí volta pela veias cavas e vai para átrio direito. Quando eu falo em pequena circulação, já é o sangue que vai para pulmão para ser oxigenado. Então, a gente tem aí a parte de átrio direito, que joga o sangue para ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai para tronco pulmonar. Esse tronco pulmonar, ele funciona como dois braços, né, que vai para pulmão direito para pulmão esquerdo. Por isso que chama tronco. Então, a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda sai desse tronco que sai do ventrículo direito. Então, ela vai ser, esse sangue vai ser oxigenado, a gente chama isso de hematose, que é essa troca, né, de gases, ali é feita a nível de alvéolo no pulmão. Oxigenou, quem drena o órgão? Veia. No caso aqui são as veias pulmonares, tanto do pulmão direito como do pulmão esquerdo, e aí ela volta oxigenada para o átrio esquerdo. Então, essa que eu acabei de falar é a pequena circulação. O que nós precisamos saber aqui na anatomia?
as partes desse coração. Então, nós temos aí, primeiro, uma base do coração, que é onde estão os vasos sanguíneos que entram e que saem para a bomba cardíaca, né, que eu acabei de citar. E aí, ele fica na região dorsal do corpo. Então, a base do coração, se vocês forem ver, parece uma pirâmide. Então, nessa pirâmide a gente tem uma base dorsal e um ápice ventral. O ápice desse coração, ele coincide com o ventrículo esquerdo, que é a maior câmara, tá? Então, nós temos a ponta do coração, que ela é presa ali na região ventral, na região de diafragma, para manter esse coração posicionado. O coração ele é mais voltado para o antímero esquerdo do corpo. A gente já viu em sistema respiratório que o pulmão esquerdo ele é menor do que o pulmão direito justamente por causa da impressão do coração. Ele ocupa o espaço ali esquerdo, né? E acaba empurrando esse pulmão. Então, a lobação de pulmão esquerdo é menor do que, em volume mesmo, do que a de pulmão direito. Faces, igual está escrito aí no roteiro, é o que a gente está enxergando. Então, a gente tem uma face que é auricular. Auricular vem de orelha mesmo. A orelha não tem essa voltinha. Então, o átrio, ele dobra e tem esse aspecto de orelha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No maior aumento, vocês estão vendo aqui, ó, o átrio esquerdo, né, ele dobra e forma essa dobra aqui é a aurícula. Aqui tudo é átrio. O átrio esquerdo, porque aqui é o ventrículo esquerdo. Então, nós temos aí aurícula, face auricular esquerda e face auricular direita. A face do átrio, ela é voltada para a parede torácica. A face, aí tem aqui, ó, face externo-costal. É só vocês separarem a palavra. Externo é a região do osso externo e costal de costela. A gente tem a face diafragmática, que é voltada para o músculo diafragma. As faces pulmonar direita tem contato com esse pulmão. E as bordas já são as dobras, né? A borda ventricular direita, ela é voltada cranialmente e a borda ventricular esquerda é caudalmente. Isso é importante vocês imaginarem. O coração é um cone. Então, a gente dá a ideia de que a gente tem ventrículo esquerdo está voltado para o lado esquerdo. Ventrículo direito está voltado para o lado direito, antímero direito. Só que isso não é assim. Na verdade, o ventrículo direito é mais cranial, igual vocês observam aí na imagem, e o ventrículo esquerdo é caudal. Ele dá um giro, certo? Se eu fosse anatomista na época que fez a nômina, provavelmente eu ia chamar de ventrículo cranial e ventrículo caudal, ao invés de chamar de direito e esquerdo. Por quê? Ele dá para ver na imagem, tanto que o ventrículo direito, a câmara, ela é cranial. Só que o ventrículo direito ele está jogado mais à direita e o ventrículo esquerdo mais à esquerda. Aí os anatomistas na época optaram por chamar assim. Usaram aonde a câmara está mais voltada. Tá certo? Enfim, isso é importante para vocês saberem na hora de achar os vasos da base do coração. Porque lembra que eu falei que do ventrículo direito sai o tronco pulmonar, artéria, e do ventrículo esquerdo vai sair a aorta, que é a artéria.
sempre saem artérias de ventrículo e sempre chegam veias em átrios. Olha essa imagem da vista lateral direita, que bonita. Nós temos aqui já uma vista muito bacana da aorta, do esôfago, aqui a aorta, o esôfago e aqui da veia cava cranial e veia cava caudal. Então, essa relação dessas tubulações é importante que vocês vejam a distribuição no tórax. Aqui a gente tem externo, esse aqui é um cachorro, né? A gente abriu a parte das costelas do antímero direito, e aqui está o corte. E aí nós temos aqui, olha o músculo diafragma. Então, o esôfago está central, a aorta ela é bem dorsal, ela sai aqui do ventrículo esquerdo. Lembra que o ventrículo esquerdo é mais caudal. Então, vai fazer esse arco, né? E entra lá depois em abdômen, pelo hiato aórtico aqui. Ela perfura o músculo diafragma, tem os dois pilares aqui do diafragma e entra em abdômen. Já a veia cava, olha, ela entra em átrio. Ela vai entrar aí no átrio direito, trazendo o sangue cheio de gás carbônico, né, com metabólitos, enfim. A veia cava cranial drenando a região de cabeça, pescoço e a parte cranial de tórax. E a veia caudal, ó, que vem drenando todo o abdômen, membro pélvico, a região de dorso aqui, de parede toda, né? De abdômen e parte caudal de abdômen. É interessante também vocês observarem esses sulcos da coronária. Vou voltar nessa imagem aqui, que ela tá muito bonita. Olha que bacana, vocês enxergam aqui a artéria coronária e as veias cardíacas magnas. Vocês precisam entender que a artéria, ela irriga e veia drena. Então, quem irriga o coração, a bomba do coração, são as artérias coronárias. E quem drena esse coração são as veias cardíacas. Elas correm juntas e formam sulcos entre os ventrículos e entre os átrios. Né? E essa região, você tem almofada de gordura, tecido conjuntivo, mas enfim, né? Esses vasos irrigam e drenam esse coração, que tem uma musculatura super potente, certo? Então, a artéria coronária é o raminho que sai lá do arco aórtico, né? E vai irrigar essa bomba do coração. Tem um sulco por onde ele passa. Lembra que eu falei que é entre os ventrículos? É o que está mostrando aí na imagem. Aí, sulco interventricular, porque está entre os ventrículos paraconal. Não é um cone o coração? Paralelo ao cone. Então, é um sulco longitudinal na face auricular que desce do sulco coronário por fora do septo interventricular. Então, traduzindo, é um espaço, o sulco é um espaço longitudinal na face da aurícula, ou seja, do átrio, né? Então, ele corre assim, ó, longitudinalmente, e aí ele desce perpendicularmente, não é isso? Por aquele sulco entre os ventrículos, por isso que é interventricular, e daí a gente consegue dissecar, né, ou estudar aí a artéria coronária e a veia cardíaca magna. Aqui vocês estão observando o coração na vista lateral direita. Observem que ela tem uma capa. Essa capa, pessoal, é o pericárdio, né? Em volta do coração. Você tem essa membrana serosa. E lá dentro a gente tem líquido pericárdico, que vai ajudar no bombeamento desse coração
né? Então ele ajuda para não ter atrito. Vocês imaginam a bomba do coração 24 horas por dia batendo no pulmão. Ele contrai e empurra, fica empurrando o pulmão toda hora. Então ele tem um líquido que auxilia aí nesse amortecimento do impacto. Então, aí nós enxergamos o coração com pericárdio, por isso que vocês não estão vendo os sulcos que eu acabei de falar. Já na imagem da direita, a gente tem uma vista lateral esquerda. Olha lá que bonito que tá os sulcos, né? O número 1 e o número 2 são sulcos interventriculares, por onde estão passando as artérias e as veias. E tá linda essa imagem, olha lá, o AE é átrio esquerdo, né? Você olha as franjinhas da aurícula, o átrio na dobra, né, da câmara, câmara é um espaço, né? A gente tem a aurícula, que é o encontro, parece a orelha, por isso que é a aurícula. Esquerda, tá bonita aí o encontro, né, formando a aurícula. Então, embaixo ali da aurícula, você tem um sulco, aquele sulco longitudinal por onde passam essas artérias e veias aí do coração. Beleza. Esse pericárdio que envolve toda essa câmara, ele vai prender no externo, em ruminantes e equinos, é o que está aí no quadro amarelo, ou ele se prende no diafragma, que é o caso dos cães e dos suínos. Então, é uma diferença só da fixação desse pericárdio. Essa imagem à esquerda é de um ovino. Então, vocês observam que o ligamento externo pericárdico, ele está aqui, ó, intacto. Tá muito bonito, né? Então, ele está prendendo o externo. Se fosse cão suíno, ele estaria prendendo aqui, ó, porque esse aqui é o músculo diafragma. Ele estaria prendendo aqui. Então, é uma forma de segurar esse coração na posição. Essa imagem aqui também é muito bacana. Ela está mostrando aqui o ápice do coração, um corte transversal do tórax de um leitão. Né? Então, você observa aqui o ventrículo esquerdo. Eu falo porque olha aqui, o ápice, não é o ventrículo esquerdo? Aqui, ó, pulmão, né, direito, que ele é maior do que o pulmão esquerdo. E aqui está pintado de azul, o que é veia, de vermelho, que são artérias. E verde, vaso linfático. Então, aqui vaso linfático, aqui são as artérias e veias. Essa que está em branco aqui são brônquios. Tá? Observa a relação aqui com a coluna vertebral, a medula espinal aqui no centro. Aqui seriam as costelas e aqui embaixo externo. Essa imagem a gente tem o pericárdio, ó, foi cortado, então a gente tem o coração lá dentro e aqui o pericárdio sendo rebatido. Aqui a gente levantou todo o pericárdio. Vocês enxergam aqui, ó, ventrículo esquerdo, ventrículo direito e aqui a região de átrios. A gente tem aqui o coração, o ventrículo esquerdo de um suíno e aqui a gente tem os ligamentos prendendo aqui no diafragma. Né? Então, é como ele vai se fixar prender nessa o coração, porque senão ele ia ficar batendo loucamente e era até perigoso ele girar, né? Por causa dessa disposição, ele tem mais um ponto de apoio. Essa imagem aqui está mostrando os vasos da base. Ela é importante, porque aqui vocês têm, olha, ventrículo direito. Quem sai do ventrículo direito? Tronco pulmonar. Então, a gente tem a vista lateral esquerda, né? O tronco pulmonar. Ao centro, a gente tem a aorta. E na vista direita, do outro lado, olha, as veias cavas. Cava cranial e cava caudal. As veias pulmonares também a gente enxerga. Aqui é só para mostrar nessa disposição dos vasos da base, né, com o tronco pulmonar, que é a aorta, na vista lateral esquerda. Na vista lateral direita, a gente vê aqui, deixa eu mostrar ela, a veia cava.
Tá aqui, ó, a veia cava cranial e a veia cava caudal, que também a gente enxerga. É só para vocês terem a noção da disposição. Aqui é uma vista dorsal dos vasos da base. Então, à direita a gente tem as veias cavas, à esquerda a gente tem aqui o tronco pulmonar e a aorta. Vocês têm que imaginar que a traqueia passa aqui dorsalmente e em cima da traqueia o esôfago. Comparando aqui, ó, com a parte de tórax, a parte de esqueleto, eu quero que vocês imaginem o sistema circulatório. Deixa eu colocar aqui o respiratório, para vocês terem uma noção. Então, lembra, essa foi nossa aula de sistema respiratório, né? Pulmão direito, a lobação dele, e do outro lado o pulmão esquerdo. A traqueia entrando, lembra que eu falei? É o esôfago, depois traqueia. Agora a gente vai colocar aqui o sistema circulatório. Olha lá como é que fica o coração posicionado. Aqui está a sombra do pulmão direito. Olha o músculo diafragma. Lembra da questão do ápice desse coração. Vocês observam também os vasos correndo aí no corpo desse animal. Em vermelho são artérias, em azul são as veias. E a conformação do corpo é basicamente vaso sanguíneo. Os tecidos vão se organizando. Precisa de nutrição e de drenagem. Então, se a gente pegar e injetar os vasos sanguíneos do animal e corroer, jogar, vamos pôr, numa soda, você vai pegar todo o sistema circulatório e você vai enxergar o corpo do animal. Porque ele é basicamente vasos sanguíneos, não é isso? As células precisam de nutrientes que são levados pelas artérias e precisa da drenagem que é feita pelas veias e os vasos linfáticos. Então agora, vamos estudar aqui, olha a posição desse coração. Uma vista direita, olha o ápice do coração. Então aqui nós temos, aqui é uma vista esquerda, desculpa. Então a gente tem aqui, ó, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Vamos observar agora a vista caudal. E agora a vista lateral direita. Beleza. Observa aqui em azul, olha. Veia cava cranial, veia cava caudal. Chegando no átrio direito. Aqui tá bonito agora, ó, a aorta, né? E aqui o tronco braquiocefálico, porque bráquio vem de braço, cefálico de cabeça. Então esse tronco braquiocefálico, ele vai soltar ramo tanto para a cabeça como para o braço, braquiocefálico. Então ela vai lançar a subclávia, que vai dar origem à artéria braquial, que vai para o braço, artéria axilar, depois braquial, e vai dar origem às carótidas, que vai para o pescoço, depois para a cabeça. O arco aórtico, pessoal, olha que interessante, né? Ele segue todo o dorso do animal, primeiro arco só aqui, né? Aí a aorta torácica está dentro do tórax, a aorta abdominal entra em abdômen, e aí ela se divide aqui, olha, para entrar na perna e na cauda. Então nós temos as ilíacas, ilíaca externa, que vai para membros pélvicos,
sacral mediana que vai para a cauda, aqui, né? Sacral mediana. E a gente tem a ilíaca interna. Ilíaca interna vai para essa região de pelve, a parte caudal de abdômen, irrigar o sistema gênito-urinário, tá? Então, esse arranjo aqui veja que abdômen tem muito mais órgãos. Então, você tem uma irrigação muito maior, né, do que aqui em tórax, até a própria cabeça. Porque vocês têm que imaginar que aqui em abdômen nós temos todo o sistema digestório. Então, a gente tem aí, no caso aqui são as câmaras estomacais, são 4 estômagos, 4 compartimentos que formam esse estômago de ruminante. A gente tem os intestinos, delgado, intestino grosso. A gente tem aqui rim, fígado, pâncreas, sistema urinário, né, com rim, bexiga, uretra, sistema reprodutor. Então, são muitos sistemas, muitos órgãos dentro de abdômen. E aí ele dá esse arranjo que a gente está vendo nessa imagem. Então, o coração, ele tem um sistema que é para... Quando o átrio libera o sangue para o ventrículo, para que não retorne o sangue para a câmara do átrio, a gente tem um sistema muito interessante que a gente chama de cordas tendíneas. Então, a gente tem a válvula que prende no músculo papilar, e esse músculo papilar está no ventrículo, e essas cordas que prendem o músculo papilar na válvula chama cordas tendíneas. E essas válvulas se organizam uma com a outra, formando uma válvula. Então, a gente tem a válvula atrioventricular esquerda, que são 2, por isso que a gente também chama de bicúspide. E a válvula atrioventricular direita, elas são 3. Então, a gente também chama de tricúspide. Eu vou mostrar aqui a imagem para vocês dessas cordas tendidas. Olha que bonito está aqui. Deixa eu colocar no maior aumento. Então, são bem finas, são várias, e se prendem numa projeção aqui, olha, que a gente chama de músculo papilar. Aqui tá bonito, olha, o músculo papilar, uma projeção desse miocárdio, né, com endocárdio. Lembrando que a parte interna das câmaras a gente chama de endocárdio. A parte muscular, que é a túnica média, vamos dizer assim, né, é a miocárdio de músculo. E a parte externa aqui do coração, né, que a gente chama de pericárdio, que está envolvendo aqui esse coração. O epicárdio é formado por uma das lâminas de pericárdio, que é essa parte externa. Enfim, o músculo papilar é uma projeção, né, dessa camada de miocárdio com a parte endocárdio, e aí as cordas tendíneas se prendem nele, segurando aqui as válvulas. Então, aqui a gente tem ventrículo esquerdo e aqui ventrículo direito. Os dois têm essas válvulas, né? E ela é que segura o sangue. Senão, o sangue, a hora que chegasse aqui no ventrículo, ele apertasse, quando ele vai contrair, né? Você tem átrio e tem ventrículo. Quando o ventrículo contrai, é sístole. Quando o átrio contrai, é diástole. Então, tá o tempo todo assim, ó. Diástole, sístole. Diástole, sístole, sabe? Então, os dois átrios contraem, diástole. Os dois ventrículos contraem, sístole. Então, quando o ventrículo contrai, a tendência do sangue é sair da câmara. A contração é muito forte, né? Então, se for ventrículo esquerdo, o sangue tem que ir para a aorta. Mas, imagina, ele também pode voltar para átrio. Se as válvulas não segurassem o sangue, a tendência dele era voltar para átrio.
Mas aí elas seguram o sangue e ele não retorna. Só se tiver algum caso patológico, se o coração estiver muito grande, por exemplo, as válvulas não conseguem se encontrar e fechar. Aí tem refluxo de sangue, isso é um caso patológico. A mesma coisa, pessoal, acontece com as veias. Toda veia tem esse arranjo de válvula. É importante que vocês tenham isso em mente. Porque lembram da túnica média? Né? A túnica média, que é a parte muscular, túnica interna é a parte interna da tubulação, que em vaso sanguíneo a gente chama de endotélio. Aí a gente tem a parte da túnica média, que é a parte muscular, e a parte externa, que é a adventícia da tubulação, né? Como se fosse aqui, ó, esse cano aqui, essa borracha, vamos supor. A parte externa, né, adventícia, a parte interna, endotélio. Então, lá dentro correm as células sanguíneas. E aí a gente tem uma parede muscular que dá pressão. Se for artéria, é uma túnica média mais espessa, então ela contrai com força. E aí o sangue segue o seu fluxo. Se for veia, não. A túnica média tem pouca camada muscular, ela não tem essa pressão. Pressão é em artéria. Então a gente tem esse arranjo. A mesma coisa tem átrio e ventrículo com válvula, a gente tem nas veias. Porque a veia, lembra que eu falei que é drenagem? Imagina a drenagem de membro torácico, membro pélvico. Tanto que é mais difícil, porque é contra a gravidade. Então o sangue sobe nessa tubulação, vamos supor que aqui é uma veia, né? Então o sangue, o fluxo dela está retornando para o coração, é contra a gravidade. Então o sangue sobe para esse vaso, a válvula, que é o conjunto de válvulas, fecha. Aí o sangue fica represado, certo? Aí vem outra onda de contração, mas de contração não da veia, mas da musculatura que está em volta da veia, de músculo esquelético. Por exemplo, musculatura da panturrilha, musculatura de perna, de coxa. Então, quando a musculatura do esqueleto se contrai, ajuda esse sangue a refluir, a subir, né? Indo em direção, no caso aqui, para a veia cava. Caudal, veia cava cranial, tá? Então, esse arranjo de válvulas é que permite essa subida aí do vaso, tá bom? Então, essa organização é importante que vocês compreendam da veia. Pode acontecer de não ter um retorno adequado desse sangue, sim, se a veia tiver com calibre muito maior do que é o normal. Ela esgarça, ela expande. É o que a gente chama de varize. Varize é isso, né? Há um rompimento, um alargamento, cede a túnica média, a túnica muscular, junto com as outras túnicas, né? E aí ela estufa. E o sangue fica mais represado em determinadas partes do vaso. Então, isso a gente chama de varize. Com o passar do tempo, a tendência da varize é ir aumentando de diâmetro, tá? Mas nada mais é do que uma alteração na luz dessa tubulação. Pessoal, se altera o tamanho da luz, as válvulas, lembra que as válvulas elas se organizam de uma forma que fecha. E aí o sangue ele sobe, bate aqui na válvula, mas está fechado, então ele não vai descer pela tubulação, fica preso. Se a parede ampliou, a válvula que antes se encostava uma na outra e fechava, ela já não consegue encostar com tanta facilidade, né? Não fecha completamente. Aí o sangue vaza um pouquinho para baixo, tem um refluxo, tá? Então isso, no decorrer de toda a tubulação, dificulta
o retorno desse sangue para o coração. Tá? Isso que é um problema. Então, o animal acaba que vai sofrer aí, tem mais dificuldade para esse sangue, que tem pouco oxigênio, chegar no coração e ser oxigenado, enfim, né? Diminui todo o fluxo no circuito do sistema fechado, da grande circulação. Deu para compreender essa parte? Sim. Eu comparei vaso sanguíneo, principalmente veia, vaso linfático também tem esse sistema de válvula muito atuante para você ter o fluxo nos sistemas, com a atrioventricular. A artéria não tem válvula, só no começo dessa artéria, por exemplo, a aorta. Então, a aorta tem um sistema de válvula quando sai da bomba do coração, como o tronco pulmonar também, para evitar que o sangue volte para a câmara ventricular. Só. São os dois únicos exemplos que existem válvula em artéria. O resto das artérias não tem válvula, não tem necessidade de ter válvula, porque a túnica média é mais larga. Outra coisa importante que vocês têm que saber, que a gente tem um calibre. Vamos supor que essa aqui é uma artéria e essa aqui é uma veia. Os diâmetros delas são diferentes. A artéria, a luz dela é menor do que a luz da veia. Em compensação, a parte muscular da artéria é bem mais espessa do que a da veia. Então, a veia é grande em luz, mas a parede dela em espessura é fina. Por isso que a veia é toda mole, toda irregular, quando a gente pega no cadáver, porque não tem mais fluxo de sangue lá, o sangue coagula lá dentro. E da artéria não, ela é redondinha, porque ela tem uma estrutura de túnica média muito mais forte, tá? Então ela é elástica, você puxa ela estica, ela tem muito mais maleabilidade. A veia já não, tá? E elas costumam andar juntas, a artéria irrigando e a veia drenando. Outra diferença que existe é que nós temos muito mais veias no corpo do animal do que artérias. Por quê? Veia está drenando e ela não tem aquela pressão. Então, o que ele faz? Vamos ter mais tubulações venosas para garantir que o tecido vai ser drenado. Retirar os metabólitos, retirar, né, os gases, igual o gás carbônico. Então, para garantir isso, você tem muito mais arranjo de tubulações venosas do que arteriais. Outra coisa que vocês precisam saber é que a gente tem uma tubulação paralela aí, que são os vasos linfáticos. Então, eu representei aqui de verde, tá? Então, os vasos linfáticos, eles têm essa função de drenagem também, só que a parede do vaso linfático, ela tem aberturas muito maiores do que a da veia. Lembra que eu falei que veia também é drenagem? Então, o vaso linfático, ele funciona como um sistema paralelo de drenagem muito eficaz. E se tiver proteínas grandes, substâncias maiores, bactérias, micro-organismos grandes, eles têm mais facilidade de entrar na tubulação de sistema linfático do que de veia. E isso auxilia bastante, porque na hora de pensar em defesa do corpo, que o vaso linfático faz? Ele corre com essa linfa. A diferença de linfa com sangue é que você não tem hemácia, né? As hemácias ficam dentro das artérias das veias, né? Mas ele corre os líquidos que tem ali nos tecidos, que tem no sangue. Então, ele é mais
claro, a linfa é mais clara, tá? E ela funciona também como um sistema de defesa, porque estrategicamente no decorrer do corpo, a gente tem filtros que a gente chama de linfonodos. Vulgarmente o povo chama de íngua. Você tá com a íngua aí debaixo do braço, não sei se vocês já ouviram falar isso. A íngua nada mais é do que um linfonodo. E lembra que eu falei que elas estão em locais estratégicos? Então aqui debaixo do braço, né, o linfonodo axilar, aqui na região de axila. Então esse linfonodo ele é importantíssimo, porque ele está... toda a linfa que foi drenada aqui de membro torácico, no caso dos animais, ela vai passar pelo linfonodo axilar. Então, nesse órgão, a gente tem ali linfócitos que vai participar da defesa desse organismo. De fundamental, porque a linfa passa por ali, e aí, se tem células que os linfócitos não reconhecem, você vai dizer, peraí, o que você está fazendo aí? Não está certo, você não é para estar aí. E aí ela é capturada e ele começa a ter um processo de morte. Retira essas estruturas que não são reconhecidas pelo corpo, isso não é só com micro-organismos, acontece com células tumorais, por exemplo, enfim. O que não é reconhecido pelo organismo, ele vai capturar e começa um processo inflamatório. Esse linfonodo, ele aumenta de tamanho, por isso que a gente fala, tá inchado, né? Então, o que é isso? É um processo inflamatório. Indica que tem uma lesão nessa região. Quem trabalha com inspeção de carne vai ver que lá na linha de abate, né, o pessoal fica avaliando os linfonodos que estão localizados em regiões estratégicas. Aqui na região de mandíbula, região de virilha, na região poplite ali atrás do joelho. Então, esses linfonodos são examinados, o pessoal na clínica, no caso lá o veterinário vai examinar. Se for lá na inspeção de carnes, também quando for para fazer a inspeção daquela carcaça, avalie esses linfonodos. Porque se eles estiverem aumentados de volume, significa que tem uma inflamação ali naquela região, indicativa de algum processo patológico. E aí vai fazer o destino daquela carcaça. Se ela vai ser descartada para salga, se vai para ser tratamento por frio, ou se vai ser para graxaria. Então vai depender, é um dos testes que se faz em linfonodo, só para vocês terem a noção da importância dessas estruturas. Aí passa pelo filtro que é o linfonodo, ele continua a tubulação de linfático até chegar ali na veia cava, lá na base do coração, e libera o seu conteúdo ali no átrio direito. É o final do sistema linfático, tá? Então veja a importância desse sistema, beleza? Então ele filtra, ele carrega grandes proteínas, grandes substâncias e auxilia muito o sistema venoso nessa drenagem. Quando a gente pega o animal e está inchado uma região, isso acontece muito com membros, né? Membro pélvico, membro torácico. Vamos pensar, o animal está com uma pododermatite. Podo vem de pés, dermato, pele, it, inflamação. Então está com inflamação ali na pele, na região dos pés, que é muito comum em animal que é criado em confinamento, não é? Animal que está em estábulo, cavalo, vaca, dá demais, não é? Então está inflamada aquela região, significa que tem muito líquido. O sistema de drenagem está tentando, porque tem uma reação inflamatória. Você tem células de defesa que vão para lá, você tem neutrófilos, linfócitos, enfim, está tendo um ataque ali naquela região tentando defender o corpo. E com isso começa a produzir muitas substâncias, tem muitos metabólitos e o sistema linfático e o venoso precisa drenar. Então, se está inchado, a gente também pode falar que está edemaciado, que o termo técnico adequado é edemaciado, significa que aquela região está com algum problema. E aí a gente tem que tomar providência para corrigir, né? O que é que está levando aquele quadro inflamatório? Pode ser
o estábulo, o curral que está com algum problema, e aí tem que corrigir, tem que ver o que está causando, né, essa reação, como pode ser por micro-organismo, uma coisa levando a outra, né? Uma lesão de pele que leva a uma infecção, e aí tem que fazer o tratamento. Cavalo a gente preocupa muito, né, com pododermatite, pode ser até de origem alimentar, vocês vão estudar isso lá na nutrição, por isso tem que fazer o balanceamento adequado da ração, senão pode levar a esses quadros de pododermatite, a gente chama muito de laminite. A gente viu na parte do sistema tegumentar, né, aquelas lâminas ali do córeo, que estão no casco. Aí inflama aquela região das lâminas, por isso it, inflamação. Então as laminites, elas pode ser muito de origem excesso de proteína na ração. Então tem que balancear tudo isso. Enfim, eu estou explicando tudo isso para dizer que o sistema linfático é muito importante nessa drenagem de líquidos. Então, se está inflamado, está inchado, está edemaciado, né, significa que o sistema linfático está tentando drenar o venoso, mas não está conseguindo. Na mesma rapidez do que é produzido esses líquidos ali entre os tecidos. Vocês têm que começar já a imaginar. Músculo, tecido muscular esquelético, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido epitelial, que é a pele. Então, entre esses tecidos, você vai ter um excesso de líquido, que aí fica inchado essa região, edemaciado. Consegue já imaginar? A artéria chegando ali, irrigando, levando os nutrientes, oxigênio, as células capturando. Vocês veem isso lá em biocel, né? As reações metabólicas dentro da célula. Essas células liberam os seus metabólitos para o espaço extracelular. Esse espaço extracelular nada mais é do que os espaços entre os tecidos. E aí o sistema venoso, né, com suas vênulas, que é a menor parte, né, da veia. A gente tem capilares, depois vênulas, depois a veia em si. A diferença entre eles é a camada de túnica média, que ela é mais espessa ou não. Mesma coisa com a artéria. A mais calibrosa é a artéria, depois você tem a arteríola, depois você tem capilar. Né? Ele vai diminuindo as camadas de túnica média, porque tem que ficar fino para o conteúdo que está dentro da tubulação, do sistema circulatório, sair da tubulação e entrar também para a tubulação. Vamos imaginar ali uma molécula de um cálcio mineral. Está dentro da tubulação, né? Ela precisa sair para o espaço extracelular para a célula capturar. Então, se for uma artéria, ele não consegue sair porque é muito espessa a parede da túnica média. Ela vai diminuindo essa túnica média até chegar em capilar, que é muito fino, e aí sim a molécula consegue sair da tubulação por um processo de osmose, enfim, vocês vão estudar isso em fisiologia. Aí depois ele retorna para a tubulação de capilar também, vai para a vênula, assim para a veia ou vaso linfático. Tá voltando para dentro da tubulação de circulatório. Então, dentro de tubulação de circulatório, estou falando em artéria e veia, corre células sanguíneas, correm células do sistema linfático, do sistema, os neutrófilos, linfócitos, as células brancas, e corre também líquido, que é a água, corre sais minerais, proteínas, tudo que tem dentro desse sangue correndo nessa tubulação, tá? Vaso linfático, a mesma constituição, menos as células exemáceas, célula vermelha, células brancas. Alguns neutrófilos correm também em linfático, porque eles estão ali no tecido, né, no processo de defesa, acaba entrando no sistema linfático, mas a tendência deles é voltar para a veia. Nessa imagem, ela é interessante porque a gente fez um corte no coração, a gente abriu,
E aí vocês observam as câmaras de ventrículo direito, acima e abaixo do ventrículo esquerdo, e entre os dois, a parede que separa, a gente chama de septo interventricular, entre. Então, o septo entre os dois ventrículos. Veja que a parede é bem grossa. Também podemos observar que a gente tem aqui o músculo papilar à esquerda. Lembra que eu falei que é uma projeção da túnica média, da túnica interna e do coração, né? Então ele fica, essa projeção, ela é musculosa e é para firmar as cordas tendíneas que estão apontadas aí, que vão se prender lá nas válvulas. Válvulas, que é o conjunto de válvula. Também é interessante que vocês estão vendo aí ao centro, né, a aorta. E a aorta, pessoal, ela tem as suas próprias válvulas. Como eu falei, a aorta e o tronco pulmonar, né? São as válvulas semilunares. Então, a gente tem aqui, olha que bonito que está essa imagem, na anatomia interna do coração. Vocês observam o átrio direito e o átrio esquerdo. Tá aqui, átrio direito, átrio esquerdo. Lembra que o átrio esquerdo são duas válvulas. Então, você tem uma cúspide. Cúspide é a mesma coisa que válvula, né? Uma cúspide que está próxima ao septo interventricular, por isso que é cúspide septal. E uma cúspide que está aqui na parede do órgão, cúspide parietal. Mesma coisa aqui, ó, cúspide parietal, só que do átrio direito são 3, é uma tricúspide, né? A cúspide que está próxima aqui é o septo interventricular, e aí a terceira eles resolveram chamar de cúspide angular, que forma um ângulo aqui. A aorta e a artéria pulmonar também tem válvula, e as suas válvulas semilunares, né, tá aqui. Também é a mesma coisa, tem direita e esquerda, e aqui é que está próximo ao septo septal. Já a artéria pulmonar, a gente tem a semilunar direita e esquerda e a intermediária. Enfim, é só para vocês verem que tem essas válvulas. Observem essa abertura, duas aberturas, que é por onde sai a artéria coronária, tanto a direita como a esquerda, para irrigar esse coração. Então, no início ali da formação da aorta, sai a artéria coronária. Então, tá bonita essa imagem aqui, ó, mostrando o músculo papilar e as cordas tendíneas prendendo aqui nas válvulas. Existe uma outra estrutura que prende a parede do septo na parede do ventrículo, né? Então, tem outra imagem aqui que mostra bem essa... Deixa eu voltar aqui. Opa. Que tá aqui, ó. Tá vendo? A parede do coração com o septo interventricular. Então, essas cordas aqui a gente chama de trabéculas septomarginais. Veja, aqui as cordas tendíneas prendem na válvula e as septomarginais prendem na parede do órgão com o septo interventricular. Eu gosto dessa imagem aqui porque ela mostra o ventrículo esquerdo maior e o ventrículo direito ele encaixa, né, aqui na volta do ventrículo esquerdo. Vamos estudar agora o circuito do sangue fetal. O que vocês precisam imaginar? No feto, a circulação ela chega com o sangue rico em nutrientes da mãe, e aí vai irrigar todo o corpo desse feto, e o feto libera seus metabólitos via placenta para o corpo da mãe. Beleza. O sangue que chega cheio de nutrientes, de oxigênio,
para o feto, ele chega via veia umbilical. Vocês podem ver aí no esquema, e aí no início aí à esquerda, né, a veia umbilical chegando nesse feto. Quando ela entra no feto, via cordão umbilical, ela vai direto para o fígado, porque o fígado ele tem uma função hematopoética, ou seja, de produzir células, hemo vem de células sanguíneas, de hemácias, e ele tem uma grande função metabólica, como até no adulto também. Então, esse sangue rico em nutrientes passa primeiro no fígado para depois seguir para o coração. Só que o fígado, se deixar o sangue tudo para o fígado, ele vai pegar essa glicose, guardar ela em forma de glicogênio e não vai liberar para o corpo. Então, há necessidade de fazer um desvio desse sangue para que ele siga para o corpo. A gente chama isso de ducto venoso. Tá? Então, uma parte desse sangue fica ali no fígado e a outra parte é desviada para seguir para a veia cava. Então, esse ducto venoso, que é o desvio, ele vai mandar o sangue pelas veias hepáticas para a veia cava caudal. Então, o sistema de drenagem normal de qualquer órgão é sistema venoso. Vocês lembram disso? Veia drena. Quem drena fígado? Veias hepáticas. Tá? Então, essas veias hepáticas drenam o fígado, inclusive esse ducto venoso que é desvio também manda sangue para as veias hepáticas. Normal, tá? Então, vocês entenderam que o fígado é drenado pelas veias hepáticas, naturalmente, só que o ducto venoso, que é o desvio, também manda sangue para o sistema venoso, porque as veias hepáticas vão drenar para a veia cava caudal. Chegando à veia cava caudal, o trajeto é chegar no átrio direito. Beleza, então esse sangue, que aqui no feto ele é rico em nutrientes, ele precisa ir o mais rápido possível para o cérebro. Porque tem que manter, né, essa parte energética no sistema nervoso. E também no resto do corpo. Então, a ideia é que chegue logo na grande circulação. E lembrem que a grande circulação é ventrículo esquerdo, aorta, e vai distribuir para o corpo. Então, como que faz? Porque se chegou no átrio direito e veia cava desemboca no átrio direito, a tendência é ventrículo direito, tronco pulmonar, pulmões, aí tem hematose e veias hepáticas, átrio esquerdo. Isso é pequena circulação, a tendência natural é essa. Só que esse animal, esse feto, ele nunca respirou na vida dele. Então, se ele nunca respirou, significa que o pulmão dele está todo apertadinho, todo colabado. Né? Quando ele tem a primeira respiração, quando ele nasce, é quando infla. Então, ele está murchinho, vai ficar todo o período gestacional colabado. Então, você fica pensando, para que vai tanto sangue rico em nutrientes para um pulmão que nem está trabalhando ainda? Ele está sendo formado e tal, né? Então, há um desvio de sangue aí também, pelo forame oval. Forame oval é uma abertura entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, boa parte do sangue que cai no átrio direito já vai para o átrio esquerdo por causa do forame oval que só tem em fetos. Beleza? Então, esse sangue foi para o forame oval e foi para átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, beleza, é isso mesmo que ele quer. Só que vocês têm que parar para pensar assim, o que foi para o átrio direito também desce para o ventrículo direito. Tem que descer, né? Um pouco vai escorrer sim para o ventrículo direito. E do ventrículo direito vai para o tronco pulmonar. E lembra que tronco pulmonar não vai para o pulmão? Só que aí vem aquela mesma história. Poxa vida, mas esse pulmão nem está trabalhando ainda, não precisa muito de sangue. Então tem um outro desvio de sangue aí, entre o tronco pulmonar e a aorta.
tá? A gente chama isso de ducto arterioso. O ducto arterioso, ele é importante porque ele pega esse sangue que está indo para o pulmão, uma parte dele, e já joga na aorta direto. Então ele não vai passar para o pulmão, já é desviado. Então já tinha o desvio lá no forame oval entre os átrios, e agora tem o desvio no ducto arterioso entre tronco pulmonar e aorta. Tudo para fazer com que esse sangue vá para a aorta, vá para a grande circulação. Mas é necessário que um pouco vá para o pulmão, certo? Tem que ir, é um órgão que está se formando, ele precisa de nutrientes, enfim. Certo? Então, são 3 desvios importantes que existem aí no feto. Um detalhe, esse ducto arterioso, que é entre o tronco pulmonar e a aorta, quando o animal nasce, ele fecha. A gente chama fechamentos de obliterar, é o termo técnico. Então, ele oblitera, ele entope. Grosseiramente falando, é isso que acontece. Ele vai ser preenchido do tecido fibroso e vai se torna um ligamento. Então, ele é o ligamento arterioso que todos nós temos, os adultos têm, dos mamíferos, né? Os animais placentados, né? Que tiveram a placenta, que tiveram esses desvios. O ligamento entre a artéria, a aorta e o tronco pulmonar nada mais é que era o desvio do ducto arterioso, se torna o ligamento arterioso. Outro ligamento que se forma também após o nascimento é ali da veia umbilical. O pessoal lembra que a veia umbilical traz o sangue cheio de nutrientes da mãe. É uma circulação invertida, porque geralmente quem leva nutrientes não são as artérias. Aqui no feto é invertido, é a veia umbilical que está levando esses nutrientes. Então a veia umbilical ela é muito calibrosa, e depois que ele nasce, o animal, a gente tem uma grande preocupação em cuidar do umbigo dos animais, justamente porque essa veia não está aberta. Então, se aquela preocupação em passar iodo, a gente preocupa muito em grandes animais, né, em bovinos, em equinos, nos próprios cães, mas é muito comum em animais de grande porte, os animais são criados soltos, de ter ali larvas de mosca que se transformam, bota os ovos, a mosca, né, se transforma em larvas, e essas larvas, elas subirem pela veia umbilical. Esse é um problema, porque vai causar uma infecção no fígado. Então, a preocupação em cuidar do umbigo, que a gente cuida com iodo, solução de iodo é muito utilizada, né? Existem outras soluções também, mas é aquela preocupação de das larvas não subirem pelo canal da veia umbilical. Após o nascimento, essa veia umbilical fica aberta, mas ela vai também fechar com o passar dos dias, e aí elas também se tornam ligamento, que a gente vai chamar de ligamento redondo do fígado. Tá? Outro ligamento que se forma após o nascimento são das artérias umbilicais. Nessa imagem, que é de um feto de bovino, nós observamos tingido de vermelho o sistema arterial. Então, aqui a gente tem rim, aqui o estômago, os intestinos. E nessa tubulação número 4 é a artéria umbilical. Ela vai também fechar e vai formar um ligamento, chama ligamento redondo da bexiga urinária. E o fígado, porque o cordão umbilical está nessa região, né? Então ele vai formar o ligamento redondo do fígado. Então, são os ligamentos que se formam no feto após esse nascimento. São 2 artérias umbilicais que
levam esse sangue já cheio de metabólitos, né, para o cordão umbilical, que vai para a placenta e vai para a mãe. Percebam que é uma circulação invertida. Com relação agora à grande circulação, vamos nos atentar para essa divisão da aorta. Observem nessa imagem, a gente tem aqui a aorta indo caudalmente e cranialmente o tronco bracocefálico. Aqui nessa imagem, dessa vista lateral, aqui é uma vista dorsal e aqui é uma vista lateral esquerda. Então, a gente vê o tronco bracocefálico e aí ele solta o ramo da subclávia, que vai para a artéria axilar, da axila vai para o braço, a artéria braquial. Internamente, a gente tem uma torácica interna, artéria torácica interna. Nesse animal aqui, a gente tem um outro vaso saindo dessa aorta, que é a subclávia esquerda. Então, a gente tem o ramo bracocefálico, que libera a subclávia direita, e a subclávia esquerda vai sair direto aqui do ramo da aorta. A gente tem variações entre os animais, se sai direto da aorta, ou se sai do ramo bracocefálico. Por exemplo, aqui em equinos e bovinos, sai do ramo bracocefálico as duas. E aqui as duas carótidas. Já em cão e suíno, a subclávia esquerda sai da aorta. E aí a gente tem uma outra divisão também, que é o ramo bicarotídeo. Mas são detalhes, né, que é só para vocês saberem que tem uma variação entre as espécies, da onde sai da aorta. O objetivo é, da aorta, sair o ramo que vai tanto para os braços, que são as subclávias, como para a cabeça, que são as carótidas. Isso eu falando em artéria. Então, olha que bonita essa imagem aqui do coração do equino. Está saindo aqui as subclávias. E olha a carótida, aqui é uma vertebral, beleza? Da carótida ela vai para a língua e para a cabeça, chama artéria lingofacial, que se transforma na facial e na lingual, né? E também aqui as que vão para a orelha. Então, a gente tem as auriculares. Aqui nessa outra imagem também dá para ver, olha a língua facial e aqui, né, a artéria maxilar, e aqui vai para a orelha, que são as auriculares, né, que é ramo das temporais. Observem que essa língua facial vai tanto para a língua como para a parte externa, que é a face. Olha que bacana essa imagem também aqui, mostrando, só que aqui veia. Lembra que eu falei que artéria e veia, elas caminham juntas, geralmente elas são paralelas, uma levando o sangue e outra trazendo o sangue. Elas têm essa tendência de caminharem juntas, mas em determinadas regiões, a artéria ela é mais profunda e as veias mais superficiais. Porque a artéria, como ela tem pressão, ela fica protegida, mais próximo ao corpo, mais interno. Então, se tem osso, ela fica mais próxima desse esqueleto. Ou, se a gente tem uma face lateral, uma face medial de membro, né? Face lateral, face medial. Face medial está mais próximo ao corpo. Então, na face medial é quando eu tenho uma tendência a ter mais artérias. Na face lateral, a gente tem ali o sistema de drenagem. Só para vocês terem uma ideia dessa, é uma particularidade importante. Né? Então, para proteção, as artérias são mais profundas, elas estão mais protegidas. Que se tiver uma lesão, a chance de ter uma hemorragia é alta em artéria. E as veias, a gente costuma coletar sangue. Por quê?
justamente porque elas são mais superficiais, são mais externas. Onde que nós preferimos coletar sangue? Jugular, aqui na região de pescoço. Na coxígea, que é na região de cauda, a gente coleta muito em bovinos por causa da contenção no tronco, no brete, é mais fácil. Em bovinos também é possível coletar da veia mamária. A gente evita, né, por causa do contato ali com a glândula mamária, mas é possível. Em cães, coleta-se muito na cefálica, que é uma veia que tem aqui no dorso da mão, da pata. É muito comum a gente coletar ali em cachorro, tá? Equino é mais na região de pescoço que nós coletamos. Né? São regiões fáceis da gente canular, da gente fazer o garrote, né? Aperta a veia, ela vai aumentar o volume de sangue e aí a gente consegue pulsionar. Eu trouxe essa imagem desse cachorro aqui porque ela está injetada com látex azul, o sistema venoso. Então vocês observem aí, olha, a veia braquial aqui na região de braço. Olha, cotovelo, então aqui vai ser úmero. E aqui escápula, né? Então região de braço e ali região de ombro. E aqui tórax. Então foi rebatida aqui a músculo. Então nós temos aqui veia que está no braço, veia braquial. A veia que está nesse espaço aqui que nós chamamos axila, veia axilar. Então nós temos, lembra da veia cefálica que eu acabei de falar agora, que a gente coleta sangue, muito comum a gente coletar sangue em cachorro aqui na veia cefálica, ela vem dar a volta, olha, para entrar aqui na veia jugular. Quem drena a região de pescoço, veia jugular. Quem irriga, a artéria carótida. Olha aqui que bacana, essa aqui também é a ombobraquial, ela dá a volta, ela está indo do ombro, por isso que é ombobraquial, tá? Ela vem do ombro e do braço, dá a volta e vem aqui também para drenando para jugular. E a jugular vai cair na veia cava cranial e da veia cava cranial vai para átrio direito. É só para vocês terem uma noção de como que esse sistema de drenagem de membro. Lembra do linfonodo que eu falei axilar, seja sistema linfático? Ele fica também aqui nessa região de axila. Aqui a peça está dissecada, ou seja, foi retirado o tecido conjuntivo, tecido adiposo que tinha nessa região. Mas aqui é uma almofada de gordura e de conjuntivo para proteger essa região, tá, pessoal? Ela não é limpa desse jeito naturalmente, não. Foi feito um trabalho de retirada com pinça, com tesoura, para vocês visualizarem a tubulação, tá? Tem que ter essa almofada de gordura e de conjuntivo para manter esses vasos na posição, para evitar rompimento, tá? Olha que bacana essa vista aqui cranial, vocês observam o externo e aqui ó, os dois membros torácicos. Então vocês vejam que da jugular, quem está jogando sangue aqui na jugular? Olha, a braquial, tá aqui as duas veias braquiais, ela entra aqui como subclávia e vai para essa jugular. A omobraquial, aqui ó, omobraquial, e aqui a veia cefálica. Tá aqui, ó, veia cefálica. Igual eu mostrei naquela outra imagem. Só para vocês terem uma outra vista de como que é esse sistema de drenagem. Vocês têm que imaginar que aqui é a região de braço, tá toda a musculatura aqui, ó, músculo braquial, tríceps braquial, né, preenchendo essa região. Aqui é uma vista lateral da mesma perspectiva que eu mostrei lá na outra imagem. Agora, pessoal, eu vou entrar na parte da irrigação de abdômen.
eu quero que vocês compreendam que a aorta, lembra, elas faz um arco lá no tórax, depois ela segue no abdômen para pelve. Quando ela atravessa o diafragma, entre os pilares do diafragma, ela solta um ramo, que a gente chama de artéria celíaca. Essa artéria celíaca, ela é importante porque ela vai irrigar todos os órgãos da região cranial de abdômen. Então, nós temos ali fígado, estômago, os intestinos, não é isso? O baço. Então, a celíaca vai irrigar esses órgãos e ela vai dividir em 3 ramos, que eu vou falar daqui a pouco. Logo após lançar o tronco celíaco, vai sair da aorta a artéria mesentérica cranial. Ela é importante para irrigar os intestinos delgado. A gente vai ver uma imagem daqui a pouco, né, que ela acaba irrigando também o intestino grosso, mas é a parte mais cranial de intestino. Depois ela vai soltar uma artéria gonadal, aqui, entre a artéria mesentérica cranial e a mesentérica caudal, nós vamos ter aqui a suprarrenal, a renal e a gonadal. Gonadal quer dizer assim, se for fêmea, é artéria ovariana, se for macho, será artéria testicular. Aí depois que solta a mesentérica caudal e as ilíacas. Vocês têm que imaginar que está aqui, ó, o tronco, um corte transversal, aqui coluna vertebral, aqui externo. Aqui a gente está falando em abdômen, já não tem externo mais, aqui é a musculatura de reto abdominal, os 2 ventres aqui do músculo reto abdominal. Então, a gente tem da aorta, ramos que vai para a região de dorso, que vai para a vértebra. E os ramos, que é esse que eu estou falando. Se for, por exemplo, suprarrenal, renal e gonadal, são 2, direita e esquerda. Então, vai sair da direita e da esquerda. Se for essas aqui que eu falei, celíaca, mesentérica craniana caudal, só é um ramo. Ela sai aqui ventralmente, beleza? Depois que lançou a mesentérica caudal, a aorta, ela se ramifica nas ilíacas e na sacral mediana. Aqui dá para ver, ó, as artérias ilíacas externa e interna e a sacral mediana. Eu gosto muito dessa imagem, eu acho ela didática, porque você tem, ó, a aorta entrando no forame aqui, no hiato aórtico, né? E ela solta o tronco celíaco. O tronco celíaco vai para o fígado, artéria hepática. A artéria que sai do tronco celíaco, que vai para o estômago, artéria gástrica esquerda. Aí tem o baço aqui também, que não está representado, mas solta o terceiro ramo do tronco celíaco, é a artéria esplênica, que vai para baixo. Depois ela solta a artéria mesentérica cranial, que vai para os intestinos, aquela que vai para suprarrenal, para rim, para gônada, e depois a mesentérica caudal, que vai para o intestino e a porção final do intestino. Então, isso eu estou falando em artéria. Olha que bacana aqui o tronco celíaco, soltando artéria hepática, artéria gástrica esquerda, aqui dessa curva, e aqui a artéria esplênica. Nessa parte é importante um outro conceito, que chama anastomose. Anastomose é quando um vaso sanguíneo se conecta com outro vaso sanguíneo e fecha um circuito. Isso é muito comum com veia. Veias estão fazendo anastomose o tempo inteiro no corpo, que é para garantir a drenagem, tá? Agora, aqui em estômago, por exemplo, é muito legal de vocês verem esse conceito da anastomose. Por quê? Lembra da artéria que eu falei aqui? A artéria que está indo para o baço, a artéria esplênica, número 2?
Tá vendo que ela continua aqui soltando o ramo pro estômago? Então, além de irrigar o baço, ela irriga o estômago. Tá vendo que ela se conecta com outro vaso aqui, que está vindo aqui, ó, do fígado? Então, na verdade, da gástrica esquerda. Então, isso aqui é uma anastomose. Uma anastomose entre a artéria esplênica com a artéria rama aqui da gástrica esquerda. Elas se conectaram. E aí elas irrigam aí a bolsa que é o estômago, na sua curvatura maior. Aqui na curvatura menor, a gente tem, olha, a gástrica esquerda mesmo, tá irrigando aqui, e ela acaba se anastomosando aqui com o ramo que foi para o fígado, que é a artéria hepática. Também é uma anastomose. Então, são junções, conexões de um vaso com o outro, tá bom? Então, aqui é só para mostrar, para vocês terem uma noção, tanto que é apertada a região e sai esse tanto de vaso, olha. Aqui é a aorta, soltando o tronco celíaco e depois, logo em seguida, a artéria mesentérica cranial. E depois que vai soltar, aqui vai para a glândula adrenal e que vai para o rim. Esse aqui é o rim esquerdo. Aqui está dissecada para ver com mais detalhes, né? A gente tem, que eu estava falando, a tronco celíaco, que vai para o estômago, vai para o fígado, vai para o baço, que não dá para ver nessa imagem o baço, a mesentérica cranial. Então, é tudo muito próximo aí. Beleza, então eu falei em artéria. Agora eu falo em drenagem. Beleza. Vamos drenar agora esses órgãos. Membro pélvico, dorso, parede de abdômen. Vai ser drenado para ver a cava caudal. Cabeça, pescoço, dorso da parte de tórax, membros torácicos, vai ser drenado para ver a cava cranial, que vai para o átrio direito, tranquilo. Vamos ver especificamente agora abdômen. Beleza. Quem drenou ali perna, ilíaca externa? Quem drenou pelve, ilíaca interna? Quem drenou caudo, a sacral mediana? Caiu na veia cava caudal. Quem drenou rim, veia renal, vai para a cava. Quem drenou suprarrenal, veia suprarrenal. Quem drenou gônada, mesma coisa, veias gonadais. Agora, quem drenou tubo digestório? Vamos fazer agora um adendo aqui. Pensem comigo. Sistema digestório foi desenvolvido para para capturar nutrientes dos alimentos. Concorda comigo? Se ele foi criado para isso, é necessário que haja esses nutrientes coletados cheguem o mais rápido possível no fígado. Porque, vamos pensar comigo, chegou ali no íleo, que é onde mais absorve nutrientes, proteínas, as glicoses, né, que são os carboidratos, os lipídios, água, tal, enfim, minerais. A maior parte é absorvido no intestino ali no jejum. Chegou ali no jejum, tá bombando de nutrientes. Quem drena órgão? Veia, sempre. Então, quem vai drenar jejum? Veias jejunais. As veias jejunais vão drenar para a veia mesentérica cranial. Veia mesentérica cranial vai drenar para onde? Aí que eu quero chegar. Teoricamente, se for no mesmo raciocínio da artéria, né, que tá vindo, veia tá subindo, ela vai ter que drenar para uma correlata ali da aorta, que seria a veia cava caudal. Só que, se esses nutrientes caírem na veia cava caudal,
ele vai fazer toda a grande circulação. Ele vai parar lá no coração, do coração ele vai ser bombeado, e aí vai para todo o corpo, para depois chegar no fígado. É muita volta dessa glicose, imagina, essas proteínas correndo aí pelo corpo. E é igual eu falei, o fígado ele é importante para o sistema de armazenamento e metabolização. Então, houve a necessidade de fazer um desvio de sangue. Eu vou chamar de desvio, que é o sistema porta hepático. Então, esse sistema porta hepático foi uma estratégia criada pelo corpo para que esse sangue riquíssimo em nutrientes chegasse logo no fígado. Então, em vez dele cair na veia cava caudal e fazer todo o circuito ali, de ir para a bomba do coração, pequena circulação, para depois ir para grande circulação, para depois chegar no tronco celíaco e depois chegar na artéria hepática, para ir chegar no fígado, o corpo pensou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos desviar o sangue do tubo digestório e ir direto para o fígado. Vamos criar um sistema porta hepático aqui? Então, sistemas portais, eles são desvios mesmo. A gente tem o sistema porta hepático no fígado e a gente tem o sistema porta hipófise hipofisário lá na cabeça, que é para drenagem de hormônios entre a hipófise e hipotálamo. Mas aqui sai esses nutrientes do tubo digestório e vai direto para o fígado. Então, veia mesentérica caudal, veia mesentérica cranial, veia gástrica esquerda, veia esplênica, veia... essas veias aqui do sistema digestório vai cair no que a gente chama de veia porta hepática e vai para o fígado. Então, o fígado vai receber, veja bem, ele recebe sangue da artéria hepática normal, todo órgão recebe sangue de artéria, e exclusivamente o fígado também vai receber sangue da veia porta hepática. Tá entendido? E tem muita gente que fica confuso, você, poxa, mas veia não é para drenagem, e essa veia porta tá levando sangue, aí dá nó na cabeça, não é para dar nó na cabeça. Sistemas portais são desvios de sangue. Então, veia porta ela tá recebendo sangue que foi drenado dos órgãos do sistema digestório ali no abdômen para ir direto para o fígado. Caiu lá no fígado, ele vai correr no órgão junto com o sangue, né? A artéria hepática também está levando oxigênio e nutrientes. E a veia porta está levando sangue. Tem gás carbônico? Um monte. Mas isso não interessa para o fígado, ele vai drenar isso pelas veias hepáticas e vai para a veia cava. O que interessa para o fígado aí são os nutrientes que vêm do sistema digestório. A glicose, os lipídios, as proteínas, minerais, tá? O que ele precisar, ele já utiliza, já estoca o que for estocado, igual glicose, ele vai estocar como fonte de glicogênio. E é importantíssimo esse estoque, porque quando o animal não está se alimentando, a fonte energética dele vai ser da quebra desse glicogênio. Né? Porque tem que ter energia, glicose é a fonte energética, principalmente para cérebro, né? Ele tem que ter fonte energética, senão o organismo para, vai entrar em coma, não é assim? Não tem glicose aqui, vamos parar todo o sistema, baixo metabolismo, enfim, então precisa chegar, e quem vai manter essa fonte de glicose, por exemplo, no corpo, quando o animal não está se alimentando, é o fígado. Veja a importância que é o fígado, tá bom? Aí, essa veia porta leva esses nutrientes para o fígado e as veias hepáticas, que é as que drenam o fígado, já falei delas aqui na aula hoje, vai normalmente para a veia cava caudal e segue aí para o átrio direito, certo? Então, o sistema porta hepático é isso, é o desvio de sangue, sistema digestório direto para o fígado, e ele segue
o sangue que está no fígado segue normalmente para a veia hepática. O sistema porta-hepático é muito importante para vocês compreenderem quando vocês estiverem fazendo cálculo de ração, por exemplo, né? O que está acontecendo? Então, o fígado, ele é muito importante. Tá? Então, é necessário que vocês compreendam esse processo. Lá na fisiologia também vocês vão ver, né, essas reações, na biocel também, o que está acontecendo ali no fígado. Então, como é um órgão super importante no metabolismo, há necessidade desse desvio de sangue. Tá bom? Então, hoje na aula a gente viu circulação, grande circulação e pequena circulação. A gente viu a circulação fetal, que é invertida. A gente viu o sistema porta-hepático, que é esse desvio que foi criado para o fígado, acabei de falar. Né? E a gente viu a anatomia externa e interna de coração. Além de a gente ter discutido também sobre o sistema circulatório como um todo da tubulação, de artéria, de veia. Abordei um pouco sobre vaso linfático, é interessante, né, essa tubulação paralela. E tudo isso compõe o sistema cardiovascular. É fundamental para a manutenção da vida nesse corpo. Aliás, né, gente, o primeiro órgão que se forma mesmo nesse embrião, tá lá, é o coração. Né, quando vai fazer lá o ultrassom, tá embrião, ainda tá naquela fase indo para o início do desenvolvimento fetal, tá começando a organogênese, quem tá lá batendo o coração, porque ele tem que distribuir o sangue para as outras células para formar os tecidos. Olha que bacana, né? Então aí chega o sistema circulatório, irrigando e drenando, e as células vão se organizando, formando os tecidos, vão formando os órgãos, e aí sim você tem o processo de organogênese. Gênese é a formação dos órgãos. E aí ele sai da fase de embrião para a fase de feto e forma todos os órgãos que a gente tem aqui no adulto, que a gente está estudando agora, que são maravilhosos, né? Então ele tem uma base em sistema circulatório. E assim eu encerro, né, esse tópico com vocês, o sistema cardiovascular.